Você já teve aquela sensação de trabalhar o mês inteiro de sol a sol, mas chegar no dia 30 sem saber onde o dinheiro foi parar? De que sobrou mês no fim do dinheiro? Se você é o tipo de empreendedor que faz de tudo um pouco, você precisa saber que não é uma falha sua, mas o resultado de um sistema que nunca nos ensinou a lidar com dinheiro na prática. Bora transformar sua relação com o dinheiro e recuperar o sono em 2026? A Academia Açaí convidou um super especialista para conversar com a gente sobre educação financeira, com várias dicas valiosas, pensadas sob medida para você, empreendedor ou empreendedora. É o educador financeiro Carlos Eduardo Costa. Ele, que é autor da série de livros Meu Dinheiro e de outras obras que falam de finanças pessoais e finanças para a família, é quem vai nos ajudar. E claro, se quiser se aprofundar nesse assunto, te convidamos a assistir o novo curso de Educação Financeira online e gratuito da Academia Açaí. Carlos, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. É um prazer te receber no nosso programa para falar de um assunto tão importante quanto a educação financeira. Obrigado pelo convite. O prazer é meu de falar de um assunto tão importante e tão impactante na vida de todos nós, especialmente dos empreendedores e empreendedoras. Carlos, me fala um pouco sobre a sua trajetória. Como você se tornou um educador financeiro e descobriu essa missão de ajudar outras pessoas a lidar melhor com o dinheiro? Eu comecei a trabalhar com educação financeira, já se vão mais de 20 anos, e nessa época, não existiam muitos conteúdos no Brasil sobre esse tema. E era um momento extremamente importante, porque após um tempo bem longo de inflação fora do controle, o brasileiro estava começando a tomar algumas decisões financeiras. A situação da economia era bem propícia. Nós tínhamos uma inflação sob controle, nós tínhamos uma economia crescendo, nós tínhamos um aumento do crédito. E muitos brasileiros começaram a tomar decisões financeiras como se a prosperidade fosse eterna. E, infelizmente, o vai e vem da economia acabou mostrando que as coisas podem mudar, e muitas vezes podem mudar para pior. E muitos brasileiros começaram a ter alguns impactos na sua vida financeira. Além disso, eu trabalho há muitos anos com consultoria, especialmente para pequenos empreendimentos, para empreendedores e empreendedoras. Sou consultor do Sebrae já há muitos anos, e quando a gente chega nesse universo dos empreendedores e empreendedoras, a gente vê que educação financeira é um assunto extremamente importante, tão importante quanto a gestão do próprio negócio. Por quê? Porque nesse universo a gente vê muitas vezes empreendedoras e empreendedoras, além de não estar cuidando direito da gestão financeira do seu negócio, acabam misturando a vida pessoal com o dinheiro gerado pelo próprio negócio. E com toda essa experiência na bagagem, você criou um curso em parceria com a Academia Açaí, que acabou de ser lançado no site da Academia e está disponível de graça. Para quem esse curso foi pensado, Carlos? Esse curso foi pensado, estruturado, está sendo oferecido para todos os empreendedores e empreendedoras que fazem a gestão do seu próprio negócio, muitas vezes até sozinhos, conciliando as contas da casa e do trabalho. Então, se você trabalha por conta própria, vende, presta algum serviço, faz de tudo um pouco, e no fim do mês, como Elias disse, sente que o dinheiro some, esse curso foi pensado para você. Falar de dinheiro ainda é um tabu para muitos brasileiros. Isso está enraizado na nossa cultura. Por que falar de dinheiro é tão importante? Primeiro, porque a cada dia, na nossa vida pessoal ou no dia a dia dos nossos negócios, a gente acaba tomando decisões que vão afetar a nossa vida financeira. E, infelizmente, nós não fomos preparados para isso. Se a gente olhar e analisar os principais pilares que formaram cada um de nós, a gente pode destacar a nossa família, as escolas que a gente frequentou. Esse não era um assunto muito presente no cotidiano das famílias e das escolas no Brasil. Sempre que eu estou dando uma palestra, eu pergunto para a audiência quem teve alguma disciplina, alguma matéria ao longo do seu curso ensinando a lidar com dinheiro. Poucas pessoas levantam a mão.
Depois eu pergunto, quem tinha o hábito de conversar em casa sobre dinheiro? Poucas pessoas levantam a mão. Mas quando eu pergunto, quem consegue passar um dia sem tomar alguma decisão que impacta o bolso, ninguém levanta a mão. Por quê? Porque a todo dia a gente toma uma decisão que vai impactar a nossa vida financeira. E como não fomos preparados, infelizmente, boa parte das famílias brasileiras tem tomado decisões que estão impactando de forma negativa a sua vida. E as pesquisas mais recentes mostram isso. A cada mês, os dados mostram um crescimento do endividamento na população brasileira. A população brasileira está cada vez mais endividada. Ter uma dívida não necessariamente é algo ruim. A gente vai ver isso no curso. Existem algumas dívidas que são positivas, que nos permitem a realização de algum sonho, que nos permitem avançar no nosso negócio, mas as notícias também mostram que, ao mesmo tempo que as dívidas crescem, cresce a inadimplência entre as famílias brasileiras. Ou seja, muitas famílias não estão conseguindo honrar os compromissos que assumiram. E isso é terrível para a vida financeira e para o dia a dia de todos nós. Então quer dizer que, mesmo sendo um curso de finanças pessoais, ele pode impactar diretamente nos negócios dos alunos, é isso? Com certeza, e muito. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, o índice de fechamento de pequenos negócios é muito grande. A taxa de mortalidade nas empresas e principalmente nos pequenos negócios no Brasil é muito alta. E a gente, quando pesquisa essas razões, um dos principais motivos vai ser a mistura do dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio. E para essa mistura só há um caminho, só há uma solução qualquer: separar. É aprender a cuidar do meu dinheiro como empreendedor, como empreendedora, e também aprender a cuidar do dinheiro do meu negócio. No curso, a gente vai focar bastante nas formas práticas no dia a dia de cada empreendedor e cada empreendedora cuidar bem do seu dinheiro. E essa mistura, pessoal, muitas vezes não acontece por falta de esforço, mas vai acontecer principalmente por falta de educação financeira e também por falta de orientações práticas. Muita gente acaba fechando o seu negócio não porque não sabe trabalhar ou porque não oferece um bom produto ou um bom serviço, mas sim porque não consegue organizar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Muitas vezes a gente se sente culpado por ter dívidas ou não saber como administrar o dinheiro, ou até onde investir quando tem um dinheirinho que sobra, né? Mas esse não é um problema individual, né, Carlos? Com certeza, né? Esse problema, ele é da maior parte das pessoas, e os números, como eu mencionei anteriormente, mostram isso. Os problemas financeiros, eles não ficam restritos ao extrato bancário. Como eles acabam afetando o sono, os relacionamentos e até a saúde mental das pessoas, Carlos? Muito bem lembrado, Elias. Problema financeiro não afeta o nosso bolso somente. Ele afeta a nossa vida pessoal, familiar, em várias dimensões. Vamos ver como é que isso acontece. Então, quando eu tenho um problema financeiro, primeiro que é afetado é o meu bolso. Eu não consigo pagar os compromissos que eu assumi. Mas não fica só aí. Por quê? Porque quem não está conseguindo pagar as contas, está com alguma dificuldade, normalmente vai ter problemas para dormir. Não vai conseguir relaxar nos momentos de folga. Qual a consequência disso? Quem começa a sentir? O meu corpo e a minha mente. Então, o problema sai do bolso e começa a afetar a saúde física e mental. Mas não vai ficar só aí. Porque se eu não estou dormindo, se eu não estou relaxando, eu fico mais nervoso. E se eu fico mais nervoso, eu vou começar a brigar com a esposa, com o esposo, com os amigos, com os familiares, com os colegas, ou seja, nos relacionamentos sociais, começam a ficar comprometidos. E não vai ficar só aí. Vai chegar até onde? No nosso ambiente profissional. Por mais que a gente se julgue capaz de deixar os nossos problemas, né, do nosso negócio para fora, da nossa empresa para fora, eles entram conosco. E com a cabeça cheia de preocupação, a nossa produtividade vai cair. Imagina você que cuida do seu negócio, talvez você não vai conseguir produzir o seu produto com aquela qualidade que todos estão acostumados.
Talvez você não vai conseguir se comunicar com seus clientes com a simpatia que você normalmente tem. Olha os efeitos que vai ter no seu negócio também. O faturamento vai cair e vai ameaçar o negócio. Começou no bolso, mas toda a nossa vida acabou sendo impactada. E quais são os principais sintomas de estresse financeiro que você observa nas pessoas? Existem muitas pesquisas que buscam exatamente mostrar isso. E os dados, eles são alarmantes. Né? Uma recente pesquisa feita com pessoas inadimplentes, ou seja, com dificuldade para honrar seus compromissos, mostrou que 65% dessas pessoas se sentiam deprimidas. 17% dessas pessoas estavam descontando em algum vício, seja no álcool, seja no cigarro, seja nos jogos. Para quase 40% dessas pessoas, uma dificuldade grande para dormir. Para 20%, estavam dormindo até mais do que gostariam, mais do que tinham costume, ou seja, o sono acaba sendo comprometido. A nossa vontade de comer, para 20% dessas pessoas, estava comprometida. 24% estavam comendo mais, ou seja, a alimentação ela é afetada. Agora vamos falar também do nosso humor. 47% dessas pessoas pesquisadas se diziam mais irritadas. 45% delas se sentindo com mau humor. E olha a consequência, 42% dessas pessoas inadimplentes tinham diminuído a sua vontade de encontrar outras pessoas, de socializar. E o que é mais grave, 12% dessas pessoas já tinham chegado, inclusive, a agredir verbalmente alguma pessoa em seu entorno. E pior, 7% dessas pessoas inadimplentes já tinham agredido fisicamente alguém do seu entorno. Olha só como o desequilíbrio financeiro acaba comprometendo toda a nossa saúde física e também a saúde mental. Muito tem se falado em autocuidado. Inclusive o mercado de bem-estar, ou wellness em inglês, é até uma tendência que a gente já abordou aqui no Negócio em Dia. Podemos dizer que organizar as finanças é, antes de tudo, uma forma de autocuidado? Com certeza, organizar a vida financeira é também cuidar de si, porque assim a pessoa pode ter tranquilidade para que o dinheiro cumpra o seu papel. E qual que é o papel que o dinheiro tem na nossa vida? Nos trazer qualidade de vida, permitir a realização dos nossos sonhos e também que a gente possa ajudar outras pessoas a conquistar qualidade de vida e os seus sonhos. Muito bem, Carlos. Nós já falamos do problema da organização financeira que afeta milhões de brasileiros, então vamos agora falar de uma solução possível e acessível, que é o curso gratuito de educação financeira para empreendedores, aqui da Academia Açaí, ministrado por você. Me conta uma coisa, como vocês definiram o conteúdo do curso? O que vocês sentiram que faltava nos conteúdos de finanças que já existem por aí? Primeiro, nós aproveitamos os meus mais de 20 anos de experiência trabalhando com educação financeira e também trabalhando com empreendedores e empreendedoras, e também a experiência da Academia Açaí, que já oferece uma série de cursos e iniciativas voltadas para empreendedoras e empreendedores. E nós primeiro reunimos aqueles conteúdos, selecionamos aqueles conteúdos que a gente considera mais relevantes. O segundo passo foi organizar de uma forma mais interessante. E aí, utilizando uma linguagem que aproxima todos esses conteúdos do universo do empreendedor, da empreendedora. Muitas pessoas têm medo de cursos de finanças por causa de termos técnicos complicados. Como vocês fizeram para traduzir esse mundo para uma linguagem do dia a dia? O curso foi pensado exatamente para isso. Primeiro, para descomplicar a educação financeira e, principalmente, para ajudar a criar hábitos financeiros mais saudáveis. Por isso, a gente trouxe alguns diferenciais, uma linguagem mais simples, um conteúdo bem direto, sem enrolação e aproveitando situações do dia a dia que são comuns à maior parte dos empreendedores e empreendedoras. E, obviamente, não mostrando que é só teoria. Cada aula traz orientações bem práticas e nós temos também um material complementar com atividades simples,
que permitem que o empreendedor e a empreendedora coloquem em prática tudo aquilo que ele acompanhou na aula. Ela pode aplicar todo o conhecimento adquirido no dia a dia. A ideia não é transformar cada participante em um especialista em educação financeira, mas ajudá-los a organizar suas finanças e viver bem como um todo. E agora, para quem está curioso, como que o curso está sendo organizado? Depois de assistir às aulas, o aluno consegue aplicar uma mudança prática na sua relação com o dinheiro? Com certeza, é esse o nosso objetivo. Nós dividimos todo o conteúdo em 6 aulas. A primeira aula a gente fala de planejamento financeiro pessoal, ou seja, dando dicas de como organizar a nossa vida financeira, como o empreendedor deve cuidar do seu dinheiro, inclusive separando aquilo que é o dinheiro do empreendedor, da empreendedora, e o que é o dinheiro do negócio. Aula 2 trabalha um tema extremamente importante. Como que a gente pode aumentar os nossos ganhos e analisar os nossos gastos? Estratégias para ampliar nossa renda, identificar desperdícios e usar o controle de gastos como uma ferramenta de tomada de decisão. A aula 3, ela vai trabalhar o risco das apostas online e como evitar o endividamento. Traz reflexões sobre os impactos financeiros e emocionais das apostas e também orientações práticas para a prevenção do endividamento. Lembrando que, muitas vezes, endividar-se pode ser algo importante para até crescer o meu negócio, mas desde que seja feito com muito cuidado. A gente trabalha isso nessa aula. A quarta aula, ela vai responder uma questão fundamental. Como é que a gente pode se planejar para realizar os nossos sonhos? Então, a gente vai transformar os nossos sonhos em metas financeiras viáveis, com prazos, prioridades e um planejamento bem realista. Aula 5, a gente fala da importância de compartilhar o planejamento financeiro com a família. Diálogo, corresponsabilidade e alinhamento familiar como fatores-chave para o sucesso do planejamento financeiro. E a última aula, aula 6, está especial, fala sobre investimentos. Então, a gente traz noções básicas de investimentos para, assim, fazer o dinheiro trabalhar a favor dos objetivos de vida e do seu negócio, inclusive. Olha, Carlos, a gente sabe que o tempo do empreendedor é muito curto, né? Como o formato das aulas foi pensado para caber nessa rotina tão corrida? As nossas aulas, elas são bem objetivas e bem claras, né? Elas são curtas e objetivas. Cada tema apresentado conversa com a realidade da pessoa empreendedora. O conteúdo, como eu disse, vai da organização básica até investimento simples. E o tempo de duração das aulas, dos vídeos, também é reduzido, adequado à própria disponibilidade do empreendedor e empreendedora. São aulas com 5 a 7 minutos. E tudo no curso é uma construção passo a passo. As dicas são importantes para que o empreendedor e a empreendedora possa colocar em prática tudo aquilo que ela está acompanhando ao longo do curso. E essa para quem está nos ouvindo agora e sente que a situação financeira está um caos. Qual é o primeiro passo que esse curso ajuda a dar, Carlos? Eu acho que o primeiro passo é trazer o assunto dinheiro para o dia a dia. É dar ao cuidado com o dinheiro um papel importante na sua vida, mas de uma forma prática e principalmente mais leve. Muito bem, Carlos. E agora, para fechar esse episódio, que mensagem você deixaria para quem precisa mudar sua relação com o dinheiro, mas ainda tem medo de começar? Primeiro, que mudar a nossa relação com o dinheiro é um processo. Educação financeira não é promessa de dinheiro fácil ou rápido. É ferramenta para fazer escolhas melhores e viver bem como um todo. O importante é começar a dar passo a passo. É isso, gente. A gente chega ao fim desse encontro e a mensagem principal é que você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Mudar a sua relação com o dinheiro não acontece do dia para a noite, mas o primeiro passo começa agora. O curso de Educação Financeira para Empreendedores foi feito para guiar você nessa jornada.
com aulas curtas, práticas e que falam a sua língua sem termos complicados ou fórmulas milagrosas, tá bom? E você pode começar essa mudança agora. É só entrar no site academiaçaí.com.br ou clicar no link que está aqui na descrição e fazer o seu cadastro. Lembrando que o curso é online, é 100% gratuito e tem certificado, tá bom? Nosso especialista te espera lá, não é mesmo, Carlos? Exatamente. Estou aguardando cada um de vocês para que a gente possa juntos refletir sobre os nossos hábitos e buscar uma relação mais saudável com o dinheiro. Muito obrigado aí pela participação. Nos vemos de novo no próximo episódio com um plano de ação para os nossos ouvintes colocarem em prática tudo o que eles aprenderam nas aulas. Obrigado, Carlos. Um abraço. E muito obrigado pela participação. Nos vemos de novo no próximo episódio com um plano de ação para os nossos ouvintes colocarem em prática tudo o que aprendemos nas aulas. Um abraço, Carlos. Um abraço a todos e vamos juntos, no próximo episódio, verificar como colocar em prática no dia a dia todos os ensinamentos do nosso curso. E assim a gente chega ao fim deste episódio que tem o patrocínio de Ambev e Unilever Food Solutions. Eu sou o Elias Freitas, jornalista, e te espero no próximo encontro para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiaçaí.com.br, e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!